Bom, gente, desculpa se não tiver, tipo, legal aí a visualização, mas eu tentei fazer um tripé aqui improvisado. Bom, é, primeiramente, a gente tem que entender o que é uma tolerância imunológica. E para isso a gente tem que entender que na tolerância imunológica, bom, quer dizer, desculpa, no organismo a gente tem dois tipos de linfócitos, certo? A gente tem os linfócitos T e os linfócitos B. Bom, sabendo isso, a gente tem que entender que a gente tem um próprio antígeno, ou seja, um antígeno que é produzido no nosso organismo, certo? E que nós temos antígenos que não são próprios, ou seja, são antígenos que são desconhecidos, certo? Então, assim, antes da gente saber propriamente dito a definição de tolerância, a gente tem que entender essa questão dos antígenos. Então, antígeno próprio são aqueles antígenos em que tem acesso livre, certo? Então, eles têm acesso livre. Eles têm acesso livre ao nosso organismo, certo? Ou seja, quando eles são apresentados para aqueles linfócitos, né, eles esses linfócitos eles não reconhecem esse antígeno, não atacam, e eu vou explicar mais na frente como é que isso ocorre. Mas enfim, esses antígenos próprios, eles são os antígenos que são de fabricação própria, né? Como, por exemplo, o que? A gente tem as proteínas, a gente tem os carboidratos, a gente tem as vitaminas, e a gente também tem qualquer constituinte do organismo, tendo elementos celulares, elementos sanguíneos e por aí vai, certo? Então, são antígenos que têm o acesso livre. E os antígenos não próprios? São aqueles antígenos, como eu falei, desconhecidos. São antígenos que causam as doenças. São aqueles antígenos, por exemplo, que são produzidos quando, por exemplo, um vírus, né, ele chega no organismo, algum micro-organismo, enfim, chega no organismo e ali ele acaba como se tivesse um antígeno dele, entendeu? Aí vão lá, as células imunológicas reconhecem aquele antígeno ali como um antígeno desconhecido. Aí vai lá, faz aquela fagocitose, lá, aquele processo todo. Enfim, que não é o foco agora, certo? Então, o que a gente pode já pré-definir de tolerância imunológica? É quando o antígeno próprio, certo? Ele é apresentado ao linfócito e o linfócito ele tolera a presença desse antígeno. E aí ele não vai responder imunologicamente, ou seja, ele não vai ter uma reação de fagocitar para poder ele eliminar aquele determinado antígeno, né? O que não é para acontecer com o antígeno não próprio. Ou seja, quando o linfócito ele entra em contato, né, com esse antígeno não próprio, ele tem que fazer o quê? Ele tem que matar, eliminar, né, esse antígeno, porque geralmente esses antígenos não próprios são os antígenos o quê? Que causam doenças, certo? Então, beleza. Então, a gente pode definir, né, a tolerância imunológica como? A gente pode definir como a seleção de linfócitos
não reativos para antígenos próprios, certo? E quando os linfócitos reativos são reativos, desculpa, para antígenos não próprios. Ok? Então, eu posso dizer que a tolerância imunológica seria a seleção de linfócitos não reativos para antígenos próprios e também a questão de linfócitos que são reativos apenas para os antígenos não próprios, ou seja, os antígenos causadores de doença, os antígenos desconhecidos, certo? Então, a gente pode dizer que a tolerância imunológica nada mais é do que uma seleção imunológica. Ou seja, é a seleção das células, certo? De defesa, no caso do linfócito, para que ele não cause alguma determinada doença no organismo, como as doenças autoimunes, certo? Então, assim, essa tolerância, ela ocorre tanto para os linfócitos T, quanto para os linfócitos B. Então, assim, a gente tem certo? Um esqueminha que acontece para poder você ter ali a separação, ou seja, a seleção desses linfócitos que são fabricados, certo? Então, primeiramente, a gente vai ter o quê? A produção deles. Então, os linfócitos, tanto T quanto os linfócitos B, eles são produzidos na medula óssea, certo? E aí, a gente, depois, logo após essa produção, eles passam por dois tipos de seleção. Eles passam pela seleção central e pela seleção periférica, certo? Então, no caso dos linfócitos B, a gente tem a seleção central ocorrendo na medula óssea e nos linfócitos T ocorre no timo. Na seleção periférica, para ambos ocorre nos linfonodos, que são os conhecidos também como os órgãos linfóides secundários, certo? Então, assim, a gente tem aquela pergunta, por que isso daqui acontece? Então, nada mais é que o seguinte, o processo de formação desses linfócitos é um processo intenso, certo? Porque se existir algum linfócito que reaja com o próprio antígeno que está presente no organismo, ele vai causar o quê? Uma doença autoimune. Então, se esse linfócito aqui, certo? Ele reconhecer o antígeno que é próprio do organismo, ele vai causar uma doença autoimune, certo? Então, isso daqui não é legal que aconteça, porque é como se o próprio organismo estivesse se autodestruindo, entendeu? Então, o que se deve acontecer? Que na tolerância imunológica, os linfócitos, eles não reconheçam o próprio antígeno. Isso sim é ok, certo?
Isso sim é o correto que acontece no organismo, porque isso significa que eles vão reconhecer apenas os antígenos estranhos, ou seja, os antígenos não próprios, certo? Então, isso daqui é o que deve acontecer. E como eu falei, se isso daqui acontecer, doença autoimune. Então, para que isso aqui aconteça, ele tem que passar por essas duas seleções e passar desapercebido. Ou seja, ele tem que passar e nem a seleção central e nem a seleção periférica conseguir reconhecer que esse linfócito ele está com defeito, com problema, certo? Então, eu vou usar aqui como exemplo, né, o linfócito T, certo? Então, a gente tem aqui, né, um detalhe, antes que eu comece a explicar. Primeiramente, ele passa pela seleção central e depois pela seleção periférica, certo? Então, ele passa primeiro por um para depois ir para o outro. Caso alguém não tenha entendido assim, né, tenha ficado com a dúvida. Mas, primeiramente, ele passa pela seleção central para depois pela seleção periférica. E agora eu vou explicar bem direitinho como isso ocorre. Bom, como eu falei, eu vou usar os linfócitos T como o meu exemplo. Então, primordialmente, ele vai ser o quê? Produzido na medula óssea. Não é isso? Tanto ele quanto o linfócito B. Bom, então tá aqui o meu linfócito B foi... meu linfócito T foi produzido, tá aqui, bonitinho. Ele vai para onde? Ele vai pro timo. E aí, gente, o que vai acontecer no timo? No timo, a gente vai ter o quê? Ocorrendo a seleção central. Então, no timo, vai ocorrer a seleção central. Bom, nessa seleção, o que vai acontecer? Eu tenho aqui o meu linfócitozinho T. Opa. Acabei que eu tava falando e descarregou e eu fiquei falando sozinha e fui escrevendo. Mas enfim, vamos lá. Então, recapitulando, né? Quando o linfócito T chega no timo, ele vai sofrer o quê? Uma seleção central. Bom, como é que isso ocorre? Primeiramente, o linfócito T ele é apresentado a um antígeno próprio. Lembra que o antígeno próprio é aquele que tem livre acesso ao organismo. É aquele antígeno produzido no organismo, né? São proteínas, vitaminas, ou seja, qualquer constituinte do organismo, né? Elementos sanguíneos, enfim. E os não próprios seriam aqueles desconhecidos, né? Os que são os causadores de doenças. Então, após essa exposição do antígeno próprio ao linfócito T, pode ser que ocorram duas coisas diferentes. Ele pode reconhecer esse antígeno próprio e ele pode não reconhecer esse antígeno próprio. Se ele reconhecer, isso não é uma coisa legal. Por quê? Porque ele vai atacar o próprio organismo. E aí que vem as doenças autoimunes, certo? Porque esse linfócito, ele vai atacar o próprio organismo, ele vai atacar os antígenos do próprio organismo. Então, na seleção central, quando ele reconhece esse antígeno, o que acontece? O organismo vai lá e elimina ele, certo? Ele morre. E ele pode, né, não reconhecer esse antígeno, o que é uma coisa boa. Por quê? Porque isso significa que ele não vai atacar assim, o próprio organismo. Ele vai atacar o quê? Os antígenos desconhecidos.
certo? Então, ele passa, ele vai para a próxima fase, certo? Então, assim, quando o linfócito T, ele sai do timo, quando ele é provado na seleção central, ele vai para a seleção periférica, certo? Uma coisa que eu quero dar uma ênfasezinha, que quando ele reconhece esse antígeno e ele sofre a morte, ele passa por uma coisa chamada de seleção negativa. Que é onde o que? Morte. E quando ele não reconhece, quer dizer que ele passou por uma seleção positiva. Porém, entretanto, pode acontecer uma coisa. Esse linfócitozinho pode passar pela seleção central se ele tiver com problema. Aí vocês vão se questionar, né? Ué, mas se ele não tiver se auto-atacando o organismo, ele não vai ser destruído? Como é que ele passa, né? A gente diz que quando isso ocorre, né, quando ele passa pela seleção central, a gente diz que ocorreu uma falha, certo? Que ocorreu uma falha na seleção daquele linfócito. Então, esse linfócito aqui, que é defeituoso, né, ele passa e vai para próxima seleção. Então, só para poder eu passar para a terceira seleção, né, para a terceira parte, na verdade. Eu vou estar representando esse linfócito defeituoso de laranja e o linfócito que seria considerado normal de marrom, certo? Então, vamos lá. A gente tem aqui, né, o linfócito normal, que é considerado o quê? Como se fosse o saudável, né? Aquele que tá ok, que não tá reconhecendo o próprio antígeno. E a gente tem o linfócito que tá ok, com problema, né? O linfócito defeituoso que tá atacando o organismo. Aí vocês vão se questionar, beleza, Rebeca, ele passou, mas para que serve a seleção periférica? Bom, quando ocorre esse problema, né, durante o processo de seleção, né, dos linfócitos, ele poderia o quê? Se não existisse essa seleção periférica, o que poderia acontecer? Ele poderia passar ali e já ir pro organismo e ir lá, tipo, matando todo mundo. Ou seja, causando uma doença autoimune. Ele iria ali tá atacando a si próprio, ao seu próprio, vamos dizer assim, a sua própria casa, né? Então, assim, é por isso que existe a chamada de seleção periférica. E aí, Rebeca, aonde é que acontece essa seleção periférica? A seleção periférica, ela vai acontecer nos linfonodos. Lembra que eu falei que os linfonodos são os órgãos linfóides secundários? Então, é lá que vai acontecer essa seleção periférica, que seria considerado a última seleção que eles passam antes de circular no organismo. Beleza. Então, cheguei lá, né? O linfócito chegou lá no linfonodo e tal, arrasando. E aí, o que aconteceu? Ele é novamente apresentado ao antígeno, certo? Então, ele vai lá, ele é apresentado a esse antígeno. E, novamente, acontece o quê? O mesmo processo. Se durante esse novo teste, ele reconhecer, ele vai o quê?
morrer. E se ele morre, ele está sendo o quê? Selecionado negativamente. Agora, se ele não reconhecer, né? Se caso ele não reconhecer, então ele tá ok, vai circular aí tranquilamente. Então, assim, o linfócito que está defeituoso, ele é novamente, sim, exposto a esse antígeno, certo? E ele vai provavelmente o quê? Reagir novamente a esse antígeno. Ele vai reconhecer esse antígeno, ele vai querer atacar esse antígeno. Então, assim, ou ele morre ou ele morre. Porém, o que é que pode acontecer? Novamente pode ocorrer uma falha, certo? Pode ocorrer uma falha, do mesmo jeito que ocorreu na seleção anterior, certo? Então, se ele chegou até aqui, ele reconheceu esse antígeno, né? Opa, a setinha tá errada. Se ele, né, reconheceu esse antígeno e mesmo assim ele não morreu, ele tá aqui, ó, firme e forte, ele não foi morto, né, não foi eliminado, então ele vai ser o quê? Ele vai ser selecionado positivamente. E aí ele vai circular tranquilamente no organismo. E aí o que é que vai acontecer com esse linfócito aqui? Ele vai causar as chamadas doenças autoimunes. Certo? Então, para que essa doença autoimune ocorra, é necessário que as duas seleções falhem, ou seja, é necessário que ocorra duas falhas para que ocorram as doenças autoimunes. O que, vamos dizer assim, acaba sendo uma coisa um pouco difícil, né? Porque se ele passar por um e a outra seleção, né, se nos linfonodos estiver tudo ok, ele vai, sim, ser eliminado. Agora, caso ele não passe, aí sim, ele vai causar as doenças autoimunes. Então, assim, após a gente ter entendido essa questão, a gente vai para o quê? Para a parte de dizer realmente o que são as doenças autoimunes. O que realmente é essa doença autoimune.